com tudo? Uhum. Ei, gente, boa noite pra vocês. Boa noite. Aqui, meu nome é Renata Amaral, eu sou professora na UFMG. E minha mãe? E sua mãe, isso mesmo, meu ajudante. Esse ano eu estou coordenando a UFMG Jovem, acho que a gente já conversou, né, na primeira etapa da avaliação, acho que alguns de vocês já participaram. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a segunda etapa da avaliação, né? Aí, ó, Juninho, o Ícaro tá te mandando um beijo, ó. O Ícaro já foi me orientando, já tá acostumado com você participando. Ô mãe, fica caladinha rapidinho, eu vou ter que parar. Vendo aqui o Ícaro, Dalba, André, Marcela, Lídia, Leandro, Rony e a Pamela. Eu vou tentar fazer uma gravação aqui, ainda que amadora, mas a gente deixa depois para os demais que não tiveram como participar. Bom, você acendeu a luz. Eu sei. Então, olha só, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa segunda etapa de avaliação. Então, eu vou começar mostrando para vocês alguns dados, mas é coisa breve, para a gente poder pensar junto aí e terminar de alinhar junto. Eu queria ler para vocês essa citação que vocês já devem conhecer, né? Porque o universo da avaliação é um universo de muita dificuldade, né? A gente sabe quanto que é complicado fazer avaliação na educação. Então, olha, o educando não vem para a escola para ser submetido a um processo seletivo, mas sim para aprender. E, para tanto, necessita de investimento da escola e de seus educadores, tendo em vista um efetivamente aprender. Por si, não interessa ao sistema escolar que o educando seja reprovado. Interessa que ele aprenda. E por ter aprendido, seja aprovado. Mãe. O investimento necessário do sistema de ensino e para que o educando aprenda e a avaliação, está a serviço dessa tarefa. Os exames, por serem classificatórios, não têm essa perspectiva. A sua função é de sustentar a aprovação ou reprovação do educando. Função diversa da de subsidiar um investimento significativo no processo educativo, no sucesso da aprendizagem e da própria educação. Então, o Lucchesi é um grande estudioso da avaliação e ele vem sempre discutindo, né, as várias formas de avaliar que a gente traz para a escola e, consequentemente, para essas propostas que a gente tem extra classe aí, como feiras, mostras, né, seminários. E ele sempre discute essas avaliações que a gente pode levar para esse campo. O que acontece? Numa avaliação de feira, o que é mais comum é a gente ter a avaliação do resumo do trabalho, né, no momento logo após a inscrição. Esse texto normalmente é escrito pelo professor, submetido por ele, quando se trata da educação básica. Essa seleção, ela está vinculada muitas vezes à quantidade de vagas, que por sua vez está relacionada aos recursos financeiros que a gente tem disponível aí para o evento. Então, o que acontece? A qualidade do trabalho, ela é avaliada, mas ela é condicionada a outros fatores que não são pedagógicos. E, para além disso, a gente ainda tem aquele questionamento: o que seria a qualidade efetiva deste trabalho da educação básica? Sobretudo quando a gente pensa num processo de abrir a universidade, de criar oportunidades para que esse estudante vivencie aí a universidade ainda na educação básica. A outra fase da avaliação, que comumente acontece nas feiras, é essa que a gente vai discutir hoje, que é a avaliação da apresentação oral dos estudantes. E comumente se faz um ranking desses melhores. Mas o que são esses melhores? E aí a gente fica pensando, da perspectiva da divulgação científica, da popularização da ciência, a gente teria que fazer o inverso. Se é que tem melhores, a gente deveria acolher os piores, para que a gente pudesse contribuir para a formação desses sujeitos. Os melhores, entre aspas, já estão com a formação encaminhada. Então, ou seja, nem do ponto de vista mais tradicional, a gente acaba não contribuindo, porque a gente acaba reforçando aqueles mesmos sujeitos, os mesmos trabalhos ali que sempre estão naquela posição do destaque meritocrático que a gente tem tradicionalmente. Bom, isso mostra o que pra gente? Na UFMG Jovem, nós recebemos 386 trabalhos inscritos. Desses 386, selecionamos 164 e convidamos 3 da educação infantil que não houve inscrição. Bom, aí a gente percebe que a gente teve um número muito maior de trabalhos
do que o possível para a gente acolher. Mas não pela qualidade do trabalho em si, né? Não pela necessidade de formação desse estudante, desse grupo, mas pela condição de espaço, pela condição orçamentária. E aí a gente fica vendo as mazelas da educação, né? Porque você pensa, essa questão da vaga e do recurso, ela fala tão mais forte que a questão pedagógica. Bom, daí nós recebemos inúmeras reclamações, como deve acontecer em todas as feiras, né? Por que meu trabalho não foi selecionado? Nós fizemos com tanto carinho, com tanta dedicação. E uma coisa que a gente pensou em fazer esse ano, primeiro, dar esse retorno, dizendo que a gente trabalhou com o trabalho aprovado e aquele que foi desclassificado por infringir alguma norma do edital. Nós não trabalhamos com reprovação, porque em alguma medida todos eles têm algo de interessante para ser discutido e que a gente tem esse contingenciamento do recurso e da quantidade de espaço. Então, é isso. E aí, o que a gente fez? Esse ano a gente fez uma parceria com a FEBRAT, que é uma outra feira da UFMG, e ela vai acontecer online esse ano, e portanto ela tem mais possibilidade de acolher os trabalhos. E nós, então, direcionamos esses trabalhos a convite para a FEBRAT. Então, todas as pessoas que tiveram o trabalho aprovado, mas que não tiveram dentro do número de vagas, a gente enviou para o coordenador da FEBRAT, uma parceria com ele, que é o professor Santer Matos, e enviamos para essas pessoas um convite dizendo que, como já foram aprovados pela FEBRAT, eles poderiam, se quiserem, apresentarem sem passar por uma nova aprovação. Inclusive explicando que todos os trabalhos deveriam ser acolhidos, que vai muito além aí do nosso desejo, do nosso alcance, né? Bom, aí vem a inquietação. Como fazer a apresentação oral? A avaliação da apresentação oral. Porque se a gente já sofre com a avaliação do resumo, que normalmente é escrito pelo docente, imagina, né, o que a gente tem aí sempre de avaliar o estudante. A gente, na condição de professor, o ideal é que a gente avalie para favorecer a aprendizagem desse estudante, para criar condições para que ele aprofunde, desenvolva, melhore e para que ele vivencie na universidade a melhor experiência possível. Esse ano foi o primeiro ano que eu assumi o UFMG Jovem. E a primeira coisa que a Débora me contou foi o tanto que tem crianças que saem chorando. Tipo, por que você não gostou do meu trabalho? Gente, eu brinquei com ela assim, eu tenho um infarto fulminante se uma criança chegar pra mim e falar assim, tia, por que você não gostou do meu trabalho? Então, assim, eu falei, Débora, não tem condição. A gente não pode continuar seguindo esses modelos das feiras, porque se uma criança falar isso comigo, no mínimo que vai acontecer, eu vou morrer na hora. E isso sem contar no trauma que você cria, na acolhida que não é legal, né? E naquela ideia de que estudar então não é bom, nem sempre eles gostam de mim, né? E a gente sabe que esse gostar, ele é muito, muito forte na educação básica, sobretudo no infantil e no fundamental. Eles pegam aquilo por gostar. Então, e isso não tem problema nenhum. Eu acho que é a gente que é adulto que precisa lidar com isso. Aí eu falei com a Débora é super inventiva, super topa todas. Eu falei, Débora, vamos propor uma avaliação o mais dialógica, formativa possível. Aí ela falou, vamos. Eu falei, mas aí não tem jeito de ranquear. Se tiver prêmio, se tiver bolsa, se tiver brinde, não tem jeito. O que faz então? Sorteio. Aí primeiro dá aquele impacto na galera, tipo, nossa, não vai ter os melhores? Aí que é o questionamento? Quem são os melhores, gente? Quem são eles, né? E achando esses melhores por algumas evidências, é nesses que a gente tem que investir? Mãe. Né? Eu acho que são várias perguntas que a gente tem que se fazer para se pensar nisso. A gente consegue... Só quantos minutos? Tá acabando. A gente consegue, a gente tem que pensar muito para a gente poder ainda chegar num lugar que seja bacana, significativo da avaliação. Mas num primeiro momento eu queria pensar com vocês o seguinte, que tal a gente fazer uma avaliação dialógico-formativa? A gente sabe que formativa não é possível, porque a gente vai pegar o resultado. Seria legal que o avaliador que vai avaliar na segunda fase tivesse avaliado na primeira e avaliasse o mesmo trabalho que ele avaliou na primeira. Porque aí ele estaria, pelo menos, acompanhando mais ou menos, né? Pouco, mas estaria. Mas não é possível, né? Porque a gente não tem as mesmas pessoas, as mesmas agendas, enfim. Mas... São 9 minutos. Tá ótimo.
Então, olha só, a gente teve aí 3 trabalhos da educação infantil, todos 3 da escola pública, de uma EMEI, de BH, um trabalho da EJA, de uma escola pública estadual. Tivemos 13 trabalhos da educação infantil, do Fundamental 1, que são 4 trabalhos da rede particular, 3 da municipal, uma da estadual e 5 da federal. Tivemos 64 trabalhos do Fundamental 2, 13 particular, 32 municipal, 14 estadual, 5 federal. E 85 trabalhos do ensino médio. As feiras são normalmente absorvidas pelo ensino médio, né? 36 particular, 7 municipal, 38 estadual, 4 federal. A gente teve um número muito maior de escola, nem tão muito como eu gostaria, mas teve um número maior de escolas públicas porque a gente faz a reserva de vaga para a escola pública. Mas isso é uma outra discussão para um outro momento em que a gente precisa acolher mais ainda trabalhos da escola pública, né? Mas a gente já teve um número, assim, maior em relação às escolas particulares. Então, a gente tem esse público. Então, o que acontece? Com esses sujeitos que estão aí, o que nós pensamos em fazer? Deixa eu passar aqui. Olha só, nessa etapa de avaliação dos trabalhos que serão apresentados na UFMG Jovem pelos estudantes da educação básica, nós estamos propondo o desenvolvimento de uma avaliação que se aproxime ao máximo possível de uma avaliação dialógico-formativa, embora tenhamos acesso apenas ao resultado final. Bom, como que a gente pensou em desenhar isso? Em linhas gerais, em que esse avaliador, esse pesquisador, esse professor, que ele possa chegar nesse grupo, primeiro para conversar sobre o trabalho. Então, a ideia é conhecer um pouco sobre esses estudantes, sobre o professor, saber de onde que eles vêm. Tem gente vindo de longe do estado de Minas. Saber como que eles vêm. Tem gente que está vindo com vaquinha, tem gente que está vindo com recurso público, tem gente que está vindo de todo jeito. E aí também, fazer uma escuta atenta e sensível sobre o processo de construção desse trabalho, buscando compreender, assim, o que foi a motivação, qual que é o objeto de estudo, quais eram os objetivos, a metodologia, o percurso e o que ele chegou de resultado parcial ou final e se isso é coerente, né? Isso não precisa estar nos moldes acadêmicos, mas se isso tem coerência. E aí, a partir disso, promover uma reflexão sobre o papel desse orientador no trabalho, sobre o papel do estudante, sobre a atuação dele enquanto protagonista do desenvolvimento do trabalho, porque isso é um nó. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha... Espera só um pouquinho. Escora aqui, meu amor. Você é meu cinegrafista aí hoje. Espera um pouquinho. Quantos minutos tem essa live? Tá quase acabando. Aqui, na minha tese, eu trabalhei com estudantes com TDAH e estudantes sem laudo de TDAH. E aí, então, pelo teste, né, o D2 da psicologia, estudantes com atenção deficitária e com atenção alta. E aí, esses estudantes escreveram produções de textos, na mesma condição, e eu avaliei, do ponto de vista de uma teoria linguística, essa qualidade desse texto, digamos assim, a grosso modo. E aí, então, eu tenho um estudante participando desse trabalho, vocês concordam comigo? Entretanto, esse trabalho tem protagonismo do estudante? Não. O estudante é objeto de estudo, né? Ele e o texto dele estão sendo estudados. Então, esse não é um trabalho que a UFMG Jovem acolhe. Bom, aí tem um outro exemplo. Tem uma professora que tem um projeto de extensão em que ela quer testar uma metodologia de ensino. E aí, ela trabalha com os estudantes para que eles sejam protagonistas. Mas ela está observando o estudante para ver se a metodologia que ela quer aplicar está dando certo. Esses estudantes não são totalmente protagonistas. Eles estão atuando num trabalho que foi criado por uma professora e eles estão sendo objeto de estudo. Ainda que, como objeto, eles tenham uma atuação como protagonista. Então, o protagonismo que a gente espera é o protagonismo de fato, em que o estudante participe desde a criação do projeto, né? A criação, a ideia tem que ser dele. E o professor atua como orientador ali, né, para que aquele trabalho se desenvolva. Então, o aluno precisa ser o criador da ideia, precisa ser o criador do desenvolvimento todo do trabalho e do trabalho em si.
e o professor ser esse adulto que orienta esse processo. Então, essa reflexão é muitíssimo importante, porque a gente viu nos quase 400 trabalhos que há uma fluidez nesse entendimento do protagonismo, que vai desde entender que só de o aluno estar no trabalho ele é protagonista, como ele atuar no trabalho como objeto também faz dele protagonista. E não é bem assim, né? O que a gente espera é que ele seja protagonista efetivamente, desde a criação até o desenvolvimento. Então, essa é uma reflexão muito cara que o avaliador poderia fazer. Na sequência, discutir, e aí nesse momento entra o avaliador, o professor e os estudantes na conversa, né? Para poder fazer essa reflexão. Refletir também sobre o impacto social. E todo trabalho tem impacto social? Talvez não, mas é importante se pensar nisso. O seu trabalho tem algum impacto social? Né? É possível que ele tenha? Em que medida? Né? E a outra questão é as aprendizagens dos estudantes. Quais são as evidências que mostram que ele está dominando aquele assunto, que ele mobilizou conhecimentos, articulou e aprendeu alguma coisa? Bom, e aí, desse diálogo todo, a ideia é que o grupo de estudantes faça uma avaliação, faça uma avaliação do trabalho e do processo do diálogo. Atingiu o limite de novo. Tá. E aí, pode deixar então. E aí, o que acontece? A ideia é que isso seja registrado brevemente, né? Porque a gente não tem tempo para que isso seja delongado, e que todo mundo assine esse processo avaliativo. Tanto o professor orientador, como o aluno, os alunos, como o avaliador. Eu não preciso mais gravar. E o avaliador... Eu preciso? Não, pode deixar.